A glória vem com identidade. A glória vem com identidade. E identidade é nós sabermos quem somos. Qual é a nossa identidade? Sabe, quando nos pedem identificação, nos pedem o nosso nome, a nossa morada, isso é a identificação de quem nós somos aqui. Mas estamos a falar de identidade. Identidade espiritual. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. 2 Coríntios 5, 16. Diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Precisamos de conhecer a Cristo espiritualmente. Precisamos de ter a nossa identidade espiritual. Sabermos quem somos. Primeiro, somos filhos de Deus. Primeiro temos de ser filhos de Deus. Sabe, quando aceitamos Jesus em nossa vida, a palavra de Deus diz que nascemos de novo. Passamos a ser um ser espiritual. E o nosso nome é registado no livro da vida. Temos um novo registro. Temos uma nova identidade. Diga comigo, nova identidade. Que se chama identidade espiritual. Repara, todos gostamos de ler os livros do apóstolo Paulo. Todos gostamos do encontro que Paulo teve com Jesus. Mas Paulo perguntou isto: quem és tu, Senhor? Ao que Jesus respondeu: eu sou aquele a quem tu persegues. Uau! E Paulo diz: mas como é que eu te persigo, se eu nem sequer te conheço? Bem, ele não perseguia a Cristo diretamente, mas ele perseguia aqueles que serviam a Cristo. E é engraçado que Jesus, é engraçado no bom sentido, Jesus diz logo a Paulo quem ele é. Porque tu és para mim um vaso escolhido, um instrumento escolhido, uma pessoa escolhida para levar o meu nome. Quantos estão aqui que acham que você é uma pessoa escolhida para levar o nome de Jesus Cristo? Então precisamos de ter a nossa identidade, porque Paulo, ele mudou a sua identidade. Imagine que até o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Quão importante é a nossa identidade? Por isso, quando Saulo pergunta a Jesus, e ainda não como Paulo, mas como Saulo, quando ele tem aquele encontro com Jesus, quem és? E Jesus lhe disse: eu sou aquele a quem tu persegues. Quando vemos que Jesus também diz quem era Saulo, que era um instrumento, quer dizer que ele também tem algo para fazer na nossa vida. Sabe, foi a partir desse momento de identidade espiritual, desse encontro com a identidade espiritual, que Saulo passou a ser, ou seja, a ter uma grande transformação.
Lembre-se que Saulo tinha participado na morte. Diz que depositaram às mãos de Saulo as roupas daquele que tinham matado, morto, à pedrada, por causa de pregar a Cristo e por causa do poder de Deus. Sabe, o poder de Deus sempre traz perseguição. Por isso temos que ter identidade de saber quem somos, para que o poder de Deus venha sobre a nossa vida. Quantos de vocês no domingo passado sentiram a glória de Deus, a unção de Deus sobre a vossa vida? Eu lembro-me que uma irmã chegou ali fora, foi preciso levá-la. Não sei se ela está cá hoje, mas foi preciso levá-la. Porque a glória de Deus, a unção de Deus era tanta, ela não conseguia. Sabe uma coisa? Para algumas pessoas, isso pode parecer uma coisa estranha. Como é que isso acontece? E logo começam a perseguir, porque isso não é de Deus, porque isso é assim, porque aquilo é assado, porque aquilo acontece assim, porque nunca aconteceu assim. Sabe, nunca tinha acontecido com Saulo ir a cavalo lá no seu animal e de repente cair por terra e ter um encontro que Jesus lhe apareceu. Ficou cego. Olha o primeiro encontro que Paulo teve com Jesus. Ficou cego. Mas ficou cego porque os seus olhos espirituais seriam abrir para coisas muito maiores do que aquilo que Deus tinha para ele. E Deus preparou alguém para orar por ele, para que as escamas caíssem. O seu nome foi mudado, está lá em Atos 13, 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, e agora cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Sabe, o nome é mais importante, porque o nome que Paulo levaria era o nome de Jesus, não o nome dele. Como é que uma pessoa o passa a conhecer depois de sermos cristãos? Aquilo que Saulo passou foi por uma definição da sua identidade espiritual. Pois Saulo reconheceu que estava enganado. Ele estava enganado quanto a quem era Jesus. E estava enganado também em relação a si próprio. Porque Jesus, ele perseguia aqueles que serviam a Jesus, já tinham tido um encontro com Jesus. E ele próprio também não sabia qual era a sua identidade. Na verdade, ele era um religioso, fariseu dos fariseus. Tinha sido criado por eles. A religião não salva. Cristo salva. Não sei como é que hei de falar, as coisas que se fazem na religião por ritual. O ritual não muda nada, porque o ritual é sempre o mesmo. Daí, muitas vezes, de uma pessoa chegar a Cristo, querer rituais. A pastora dizia uma coisa há pouco: onde está o Espírito de Deus, aí há. O Espírito de Deus não tem rituais. O Espírito de Deus tem liberdade. O Espírito de Deus tem liberdade. E quando você entra na liberdade, você tem uma nova identidade.
Sabe, na verdade, nós precisamos de aprender quem somos. Sabe, se nós não soubermos que somos filhos de Deus, nunca vamos mudar a nossa identidade e nunca vamos ter uma identidade espiritual. Ou seja, é muito mais além daquilo que nós pensamos ser. Nesta manhã, isto é só a introdução, vamos aprender como saber qual é a nossa identidade espiritual e como tomá-la para a nossa vida corretamente. Primeiro, somos conforme andamos. Somos conforme andamos. Salmo 1:1. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, a personalidade de uma pessoa é formada num ambiente em que ela vive e com as pessoas com quem ela convive. Por isso diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, as coisas más corrompem as coisas boas. Por isso o provérbio português diz, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Sabe, se duas crianças gêmeas forem separadas no seu nascimento e crescerem em ambientes diferentes, elas são parecidas. Mas ainda que mais que sejam parecidas, elas trarão traços do meio em que elas vivem. E isso da sua personalidade, do seu caráter. Por isso nós somos aquilo que vivemos. Jesus é o novo modelo de personalidade a ser seguido. Sabe, muitas pessoas tentam mudar personalidade, muitas pessoas tentam deixar pecado, muitas pessoas tentam mudar, mas só há uma pessoa que o consegue mudar, que é Jesus Cristo, que é o poder do Espírito Santo. Pode fazer todos os cursos de treinamento para mudar, mas a única coisa que o faz mudar e vencer o pecado é o Espírito Santo de Deus, quando você tem comunhão com Ele. Quem somos? Aquilo que vivemos. Sabe, para reaprender a andar, não de conformidade com a vida do mundo, mas aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece em Cristo, que está em Cristo, também deve de andar como ele andou. Por isso, o nosso andar faz toda a diferença. Se quisermos passar por uma mudança de identidade, precisaremos mudar o nosso ambiente e procurar pessoas com essa identidade para conviver. Tira um peixe do meio dele. Ele vai morrer. Está cá. Se você tirar um peixe do meio dele, ele vai morrer. Diz a palavra de Deus
que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Então temos que morrer para a velha maneira de viver, velha maneira de andar, e andar numa maneira nova. Então, com quem andamos diz-nos muita coisa na nossa identidade espiritual. Eu estou a falar para homens e mulheres, jovens e crianças que querem a glória. Quem é que quer a glória? Quem é que quer a glória? Fecha os seus olhos, levanta as suas mãos. A glória está aí. Pai, tu derramaste da tua glória. E a tua glória enche a nossa vida. A tua glória enche cada ser. 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 Uau, a tua glória enche cada ser. Oh, Espírito Santo de Deus. Está aí. Está aí. A glória de Deus está a tocar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentir a glória de Deus? Olhe para mim agora. Sabe, não é preciso deixar ou parar de conversar com pessoas, mas saber discernir o que é influência positiva e influência negativa em sua vida. Você não está cá. Não só, sabe porquê? Porque com quem andamos é quem ouvimos. E com quem andamos influencia o nosso andar. E o que ouvimos deles influencia o nosso viver. Procure ajuda de alguém que o ajude a viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Aprenda a andar nos passos de Jesus. Segundo, somos o que vemos. Somos o que vemos. Lucas 11:34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Vamos ter olhos bons. Vamos deixar os olhos maus. Você já viu? Se os teus olhos, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Você sabe aquilo que nos ilumina? A glória de Deus. Refletindo como um espelho a glória do luminoso. Sabe? O que vemos ou a maneira como vemos as coisas também moldam muito o que tomamos em nossa vida. Por isso Jesus deixou este ensinamento sobre os olhos bons e os olhos maus. Sabe, os olhos têm a finalidade de mostrar para onde vamos ou as ações que temos. Mas os olhos também têm outra finalidade. Ou seja, têm uma outra alternativa. Sabe-me dizer qual é a outra alternativa dos olhos? É fecharem-se e não olhar para onde não deve. Por isso é que Deus... você pensa que Deus só nos deu aqui estas coisinhas aqui, onde tem... só para fechar quando é para dormir? Não, é para fechar quando nós não devemos olhar para onde não devemos. É uma alternativa. É uma alternativa.
Sabe? Porém, até quando não queremos, os olhos do homem nunca se satisfazem. Estão sempre insatisfeitos. Está lá em Provérbios 27, 20. Os olhos revelam muitas verdades, mostrando o que a pessoa realmente está sentindo. Se você tiver os olhos a brilhar, você está alegre. Se você tiver... você está triste. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Sabe, devemos cuidar bem do que vemos e fazer um propósito. Vou voltar a dizer isto de novo. Devemos cuidar bem do que vemos e fazer um propósito. Sabe, lá no Salmo 101, 3, diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Além disso, não sejas sábio aos teus próprios olhos, pois todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então devemos de cuidar daquilo que vemos, devemos cuidar daquilo que olhamos e devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais. Ei, está cá? Diga: Deus, levanta a sua mão direita para o céu e diga comigo: Deus, abre os meus olhos espirituais. Alguns ficaram assim com um ponto de interrogação. Pastor, além destes eu tenho outros. Tem os seus olhos espirituais. Estes são os seus olhos naturais, mas o seu homem espiritual tem olhos espirituais que vai ter revelação espiritual. Então diga de novo: Pai, no nome de Jesus, abre os meus olhos espirituais para ter revelação do espiritual. Efésios capítulo 1, verso 18. Diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu quero que você pare por aqui e tome atenção bem a este versículo. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibamos qual a esperança da nossa vocação, quais as riquezas da glória da nossa herança nos santos. Diga: eu sou herdeiro dos santos. Quantos santos temos aqui? Quantos santos temos aqui? Somos santos porquê? Porque somos santificados pelo nome de Jesus Cristo. Somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nos tornamos santos porque somos filhos. Está cá? Sabe, podemos também comparar nossa visão com uma câmara. Você está a ver aqui várias câmaras. Elas estão apontadas e elas estão a focar aquilo que você quer. Essas imagens são gravadas para serem lembradas. Estes olhos são como duas câmaras, eles gravam. Aquelas são cópia. Não estão a entender. Aquelas câmaras, até as fotográficas, são cópia. A íris, está lá? Estas ainda não são tão especiais como aquelas.
Ou seja, aquelas não são tão especiais como estas, porque estas são melhores. Foram criadas pelo Criador. Sabe, a qualidade de uma imagem daquelas câmaras, ela é baseada na intensidade de luz no ambiente. Algumas pessoas pensam, para que é preciso tanta luz? Para que é preciso tantos focos? Sabe porquê? Para que os irmãos estão lá em casa, as pessoas estão lá em casa, elas possam ver bem, porque tem que ter luminosidade. Nós temos que ter luz. Os nossos olhos têm que ver luz, porque o nosso corpo tem que deixar essa luz passar. Amém? Aprenda a olhar baseado na luz de Cristo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. 3. Somos o que ouvimos. Somos o que ouvimos. Tudo aquilo que Deus criou em nós foi com um propósito. Do nosso ser. E de nós sermos. Até os ouvidos. Olha a fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que ouvimos influencia os traços da nossa personalidade. O que ouvimos influencia a nossa vida. Sabe, muitas pessoas vivem hoje uma vida baseada naquilo que ouviram de alguém. Claro, aqui nunca aconteceu com ninguém. Mas já aconteceu lá na Ucrânia, que agora estão lá todos em guerra. Alguém nem sequer conhece uma pessoa. Ou conhece mal. Mas alguém chegou ao pé dela e começou a falar-lhe mal daquela pessoa. Aquela pessoa é isto, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa faz isto, aquela pessoa faz aquilo, aquela pessoa... E de repente a pessoa sai dali e encontra essa pessoa. E essa pessoa toda animada, olá! Porquê? A influência daquilo que ouvistes. Então aquilo que nós ouvimos influencia aquilo que nós somos. Se nós ouvirmos de Cristo, nós vamos viver com Cristo. Repara, por isso Jesus disse logo a Saulo, tu és um escolhido para ires e levares o meu nome, para que Deus faça. Você sabe que dedo é este? É o quê? É o indicador. Indica o quê? Aquilo que você quer. Você pode indicar um caminho, você pode indicar uma pessoa, você pode indicar qualquer coisa. Mas este também é o dedo do profeta. E nós somos chamados para profetizar. Nós somos chamados para declarar. Então, use o dedo do profeta. E aponta aí para alguém. Seja um profeta, um declarante nesta altura. E usa o dedo para quê? Para declarar o quê?
Aí está a importância daquilo que nós declaramos. Então aponte para alguém e diga: tu és um escolhido de Deus. Bem, nesta manhã vamos ter que orar para que dedos cresçam, porque alguns não têm o dedo indicador. Pernas cresceram, nós já vimos, agora vamos ver os dedos. Vá, vamos lá ficar de pé, vamos fazer isto de outra maneira. Vida, diga: Cristo é vida. Escolha aí alguém que você não conhece, que seja longe da sua vida, da sua família, porque pronto, semeie noutro, porque nesses você já semeou. Mova-se. Vá. Diga: és o escolhido de Deus. Aponte o dedo. Aponte o dedo. Declare para ele: tu és o escolhido de Deus. Deus te escolheu para levares o nome de Jesus Cristo. Olha aqui o dedo. Você apontou o dedo para alguém? Está a ver como o dedo não se serve só como dedo de acusação? Serve como dedo abençoador? Então agora abençoe-se a si próprio e diga: eu sou portador da glória de Deus. Seleciona aquilo que você ouve, seleciona aquilo que você fala, seleciona aquilo que você declara, porque a glória de Deus está sobre si, está dentro de si, vive em si, e quando você a declara, ela vai tocar na vida de outra pessoa. Sabe, uma pessoa orgulhosa não consegue ouvir os outros, porque ela acha que sabe tudo, mas acaba fracassando. Por isso diga: a glória de Deus está sobre mim, está em mim, e a glória de Deus eu vou levar aos outros, e os meus olhos espirituais são abertos no nome de Jesus Cristo. Aleluia, pode sentar. Sabe, por isso, ouça o conselho e receba a instrução para que seja sábio nos seus dias, nos dias que vêm. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Jesus ensinou algo poderoso. Algo que você se calhar nunca tinha ouvido. Jesus disse isto: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Foi o próprio Jesus que disse. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Uau! Reparem quão importantes são estes paralamas que nós temos. Os meus são grandes. Por isso tenho mais responsabilidade no ouvir. Podemos brincar, certo? Sabe, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se alguém tem alguma coisa a reclamar acerca das minhas orelhas, reclame com Deus, foi Ele que me as deu. Foi Ele que as criou. Mas é importante aquilo, porque elas foram criadas para ouvir. E o que nós ouvimos? Sabe, precisamos de ouvir a palavra de Deus para que a nossa vida não caia numa tempestade. Quando houver uma tempestade, a nossa vida não caia.
Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, Jesus foi o próprio que disse: aquele que constrói a vida, a casa, sobre a areia, vem a tempestade, e como não tem fundamentos, firmeza, vai. Mas aquele que constrói a vida, a casa na rocha, no ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática, vem a tempestade, vem o problema, mas ela fica firme. Ela não é abanada, porque ela fica firme. Porque a palavra de Deus nos fortalece a cada dia. Por isso, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem para que nós tenhamos vitória. A fé vem para que nós vençamos a cada dia. Portanto, muito importante as nossas orelhinhas. Cuide delas. Pastor, eu vou ao oftalmologista para tratar dos olhos. Então vá também ao otorrino para tratar das orelhas, dos ouvidos. Pastor, mas eu costumo ir. Mas eu estou a falar do otorrino espiritual. Porque o otorrino espiritual é aquele que diz que a palavra de Deus entra pelos nossos ouvidos e nos dá fé, nos dá convicção, nos dá certeza, nos dá alegria. Aleluia. Outra coisa que Jesus disse: o homem bom do seu tesouro tira o bem. O homem bom do seu coração tira o bem. Está cá? Então, se você fica muito tempo com pessoas murmuradoras, maldizentes, possivelmente vai falar alguma coisa que ouviu e que não viu. O que consiste num murmurante andante. Se ouvir muitas reclamações, muitas críticas, e não souber diferenciar a motivação destas, corre também o risco de se tornar um murmurador. Porém, se buscar informações sadias e ouvir coisas boas, também logo o seu coração transbordará de edificação para quem o ouve. Aprenda a ouvir coisas que edificam. Vamos para o quarto ponto. Somos o que sentimos. Eu já vi dizer muitas pessoas que os cristãos não têm sentimentos e que não vivem por sentimentos. Eu cá quero sentir a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Eu não quero saber daquilo que... Fé não tem nada a ver com sentimentos. Não vamos cá misturar uma coisa com outra. Não. Fé não tem a ver com sentimentos. Mas nós temos sentimentos. Se não tivéssemos sentimentos, não tínhamos dor. E quantos de vocês já tiveram uma dorzinha? Tem um sentimento. Então, porque é que não tem um sentimento que pode sentir o poder de Deus na sua vida? Porque a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus é mais real que a dor. E ainda tem mais. É que o poder de Deus pode engolir a dor e levar a dor. Isso de rir no Espírito. Isso de cair debaixo da unção de Deus. Isso é glória. Sabe quando a glória invade a terra? Quando a glória invade a nossa vida. Você quer a glória?
Quantos são aqueles que dizem, eu quero a glória? Fique de pé. Só os que querem a glória, os outros não. Não feche os olhos, abra bem os olhos, abra bem os ouvidos para a glória de Deus. Primeiro, não questione a glória de Deus. Não questione como a glória de Deus vai vir sobre a sua vida. Não coloque a ver o que é que está a acontecer aos outros. Porque o grande segredo da glória é recebê-la. Pode sentar. Você pensava que eu ia orar por si para você sentir a glória? Eu tive a ensiná-lo como você saber a glória. Somos o que sentimos. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, a vida é tão rápida. A vida é tão rápida porque perdemos tempo com ressentimentos e com coisas. Por isso o sábio que escreveu Provérbios diz que devemos guardar o nosso coração para não o contaminar com coisas ruins. Porque deles procedem... Do coração procedem as fontes de vida. A fonte de vida procede do coração. Quando nós enchemos o nosso coração com pedras, com entulho, como costumam dizer os trolhas nas obras, vamos encher isto com entulho. Porquê? Porque aquilo que enche com entulho não deixa ver o que está lá de baixo. Quando o nosso coração está cheio de pedras, de ressentimento, de murmurações, de coisas que nós ouvimos, que não a palavra de Deus, que não aquilo que edifica, está cá? Jesus também nos ensinou a deixar que o nosso coração não ficar sobrecarregado. Em Lucas 21:34 ele diz assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior e conhece todas as coisas. Não podemos deixar que a acusação... Precisamos encher o nosso coração de coisas boas. Sabe, uma das coisas que eu faço todos os dias é no meu tempo de comunhão com Deus, antes de entrar em comunhão com Deus. E eu não estou a falar de tempo de oração, estou a falar de tempo de comunhão, porque eu divido as coisas. Comunhão é uma coisa, oração é outra. Primeiro eu entro em comunhão com Deus e depois eu entro em oração. E um dia podemos falar sobre o tabernáculo e podemos falar sobre o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então tinha que se passar por aqueles 3 sítios para chegar ao lugar santíssimo, que era onde Deus habitava. E a semana passada falámos das campainhas, falámos de que só o sumo sacerdote ia ao lugar santo dos santos. E se ele não levasse, se as campainhas deixassem de tocar, eles levavam uma corda e puxavam a corda. As campainhas não serviam para mais nada senão para fazer barulho. A corda não servia para mais nada senão para puxar. Mas estavam lá. Eram necessárias. Queria dizer que ele ia em pecado. Então a primeira coisa que eu faço é: Senhor, perdoa-me. Senhor, se eu pequei e eu não reconheci, perdoa-me ainda assim. Lava-me com o teu sangue. Porque eu quero ir à tua presença e quero sentir a tua presença. Hoje, graças a Deus, quando vamos lá não morremos, porque temos um advogado, um mediador, que é Jesus Cristo.
não morremos fisicamente. Mas se nós permanecermos no nosso pecado e fecharmos os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentimentos para o pecado e não o afastarmos da nossa vida, por isso temos os olhos fechados, os ouvidos tapados, espiritualmente podemos morrer. Porque salvo uma vez, não é salvo para sempre. Por isso é que a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até ao fim será. Sabe, nós somos sensoras. Nós somos sensores. Os sensores fazem as coisas. Por exemplo, você chega a um sítio, tem uma porta automática, tem lá um sensor. Quando você chega perto daquela porta, aquele sensor lê que está lá uma pessoa e a porta abre. Nós somos sensoriais. Somos influenciados por sensações. A emoção orienta muitas das decisões tomadas. As piores decisões na vida dos homens são fruto de maus sentimentos. Infelizmente, vivemos numa sociedade que podemos chamar hedonismo, onde cada um faz o que sente na vontade e não busca a vontade de Deus. Cada pessoa tem uma vontade diferente. Isso gera conflitos. Quantos casais podem dizer que muitas vezes a sua vontade é diferente do seu cônjuge? Você tem outros sentimentos, outros sensores. Sabe, na vida cristã isso é resolvido quando aprendemos a deixar o egoísmo para fazer a vontade de Deus. Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está cá? E depois no versículo, capítulo 26, 42 diz: e indo segunda vez orou dizendo: Pai meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Muitas vezes aquilo que a cabeça pensa é diferente daquilo que o coração sente. É outra coisa completamente diferente. Os nossos sentimentos são enganosos. Este é um dilema frequente na vida de todos. Ainda que nós saibamos o que fazer ou o que não fazer, somos impulsionados pelos desejos. No livro de Filipenses, no capítulo 4, verso 7, diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, recebemos uma nova aliança. Deus imprimirá na nossa mente as suas leis e também sobre o seu coração as escreverá. Hebreus capítulo 8, verso 10. Leia lá em casa. Sabe, precisamos de pedir a Deus que tanto o que pensamos como
nossos sentimentos sejam mais abençoados por Deus, passando a ser mais espirituais do que carnais. O ponto número 5 para terminar, e vamos terminar, o grupo pode subir. Diga comigo, somos o que falamos. Por isso Deus nos deu uma língua. Por isso a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Diga comigo, fruto, língua. Pastor, mas isso é no Velho Testamento. Foi Jesus que disse, porque a boca fala do que o coração está cheio. Está no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 12, verso 34. As nossas palavras são como um eco que reflete sobre a nossa própria existência. Muito o que fazemos hoje é fruto do que dissemos ontem, do que falámos ontem, do que declarámos ontem. A grande maioria dos crimes que acontecem são antecipados. De ameaças verbais e depois executados. Uma pessoa não se suicida porque teve uma ideia relâmpago e disse, é agora. Pum, não. Ela já declarou aquilo, ela já pensou aquilo, ela já falou aquilo muita vez. Um dia executa. Ela já declarou aquilo. Sabe, as palavras são o alimento das nossas ações. Pois a morte e a vida estão no poder da língua. Você sabe que uma palavra pode matar ou dar vida? Precisamos de aprender a refrear a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Você pode ver isso lá no Salmo 34, em Provérbios 21. Foi por isso que o apóstolo Tiago chamou a língua de fogo. Ensinou quem sabe controlar a língua. Mas quem não sabe controlar a língua pratica uma falsa religião. Mas quem domina a sua língua alcança a perfeição. Leia lá o livro de Tiago, capítulo 1, 2 e 3, você vai encontrar acerca da língua muito bem. Todos nós às vezes falamos coisas que não devíamos. Estamos no meio onde as pessoas falam coisas erradas, com naturalidade. Por isso Deus diz para nós não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Eles não são crentes. Se calhar, então e você é o quê? Diz para nós não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Aquilo que ouvimos, aquilo que falamos. Então devemos de vigiar. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem a fé. 1 Coríntios 15, 33, pode ver lá em casa. Peça a Deus que coloque guarda na sua língua. Vigie os seus lábios. Procure escolher o que fala.
Palavra sempre agradável, temperada com sal. Colossenses 4:6. Ouça isto. O que eu vou dizer é muito importante. Muitas pessoas se acham sinceras e falam o que pensam. Mas isto pode ser uma desculpa para ser mal educado e desbocado. Porque falam muitas vezes coisas que não têm a ver com a palavra de Deus. O cristão fala a verdade. O cristão fala a verdade. Você nunca me vai ouvir concordar com alguém que está em pecado. Digo-lhe a verdade. Sabe uma coisa? A verdade dói, mas a verdade liberta. A verdade transforma. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreia a sua língua do mal e evita os seus lábios que falem dolosamente. Precisamos a cada dia nos alimentar mais desta palavra. Da palavra de Deus, para falar mais, cada vez, as suas próprias palavras na nossa boca. Deixe Deus moldar a sua identidade. Paulo deixou Deus moldar a sua identidade. Paulo era um perseguidor. Teve um encontro com Jesus. Diz que ele viu uma luz enorme, ficou cego. E uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se calhar Jesus está-lhe a dizer nesta manhã: olha, por que me persegues? E a luz de Deus está aí na sua vida, a tocar na sua vida. Quem és, Senhor? Eu sou aquele a quem tu persegues. Mas te digo já, tu és um vaso escolhido para mim. Tu és um vaso escolhido para usar no reino de Deus. Nesta manhã eu quero dizer que você é um vaso escolhido por Deus. Ainda que você tenha perseguido cristãos, deixe lá, não foi só você, eu também o fiz. Porque tinha a minha religião, mas não tinha o meu Cristo. Porque uma coisa é eu ter a minha religião, outra coisa é eu ter o meu Cristo. Por isso eu costumo dizer, não me converti numa igreja. Ouvi lá a palavra, mas o meu verdadeiro encontro com Cristo foi um encontro sobrenatural, no meio do mato. Por isso quando me dizem, não pode ser assim, eu calmo. E às vezes eu costumo dizer, é melhor não dizer aquilo que eu senti, que eu vivi, porque senão ele vai ter a oportunidade de me criticar ainda mais. E é problema para ele, não é para mim. Então fecha a boca. Mas eu sempre digo, Jesus é real. E se eu sentisse como eu sinto, você não queria outra coisa. Você está cá? Você está cá? Ele é real. Paulo diz aos Efésios, até que todos chegamos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus quer fazer parte da sua identidade. Deixe-o fazer parte da sua identidade.